Mas o que é a escola de pensamento, Chico? Então, sabe que há algum tempo eu venho trabalhando, eu fiz algumas experiências no período que eu fui professor, e que se mostraram bastante interessantes no sentido de provocar o estudante para que ele possa sair, como o pessoal diz agora, hoje em dia, muito usado, sair da zona de conforto, né? De você levantar a bunda da cadeira ou coisa parecida, né? E de repente sentir a necessidade de você criar alguma coisa, senão você está ferrado. Então o estudante ele tem que reagir. E a escola, como nós vemos tradicionalmente, ela estimula a preguiça. Ela estimula que o aluno vá buscar soluções na internet, vai buscar soluções aqui e ali, mas ele não tem essa necessidade, a escola não cria a necessidade no aluno dele criar algo do nada, do zero, da própria experiência, e fazer com que isso se torne uma coisa real e aproveitável para a vida dele, ou para a sociedade, ou seja lá o que for. Então a escola do pensamento, como eu imaginei, eu escrevi já muitas páginas a respeito disso, digamos assim, é um projeto para se montar uma escola que possa fazer uma grande mudança na maneira de pensar o ensino no Brasil, de você criar mecanismos, alguns mecanismos eu já desenvolvi, já tenho criado eles, que podem ser trabalhados nessa escola, que é você colocar o aluno perante desafios nas quais ele vai ter que lidar com sentidos físicos, sentidos emocionais, com a raiva, com a inveja, com os ciúmes, com o medo e todas essas coisas que nos afetam, e que a escola nunca trabalha com isso. Trabalhar a questão de perfumaria, né? Quando que uma escola trabalhou perfumes, que é uma das coisas mais importantes, é o sentido do olfato, você nunca ouviu uma escola trabalhar isso. Tem o filme, então, o Perfume de Mulher, ótimo, o filme tem a versão italiana e o livro, inclusive, é milhões de vezes melhor. Mas no italiano tem o filme americano com o Al Pacino, que é bom, mas tem um filme italiano. Perfume de Mulher. Perfume de Mulher, é o outro. Você que você falou do, aí tem o perfume do Patrick Susskind, né? O Patrick Susskind escreveu um livro que para mim é um dos 10 melhores livros que eu li na minha vida. Eu não li esse livro. Maravilhoso, eu li 2 vezes, para você ter uma ideia. Mas eles transformaram num filme que é o filme história de um serial killer. Ah tá, mas não é o Perfume de Mulher, é o perfume da Não, o perfume. A história de um serial killer lá. Que estragaram a história, não ficou bom. Eu não gostei. Porque a história do perfume é um livro muito bem escrito, maravilhoso, lindo livro. Na qual o sujeito nasce com uma capacidade incrível de sentir odores, sentir perfumes e tudo mais. E ele é um personagem, assim, incrível. Como um superpoder, assim. O Grenouille. Ele tem um superpoder, né? Tanto que ele chega a um ponto que ele começa a ser enojado da humanidade. A humanidade começa a se tornar para ele uma coisa tão enojada que ele vai se afastando, até que chega um ponto que ele chega num cume numa montanha, onde ele dá uma respirada assim, e ele sente o prazer de não sentir nenhum resquício de cheiro da humanidade. Ele se distanciou da humanidade, não quer saber da humanidade mais, né? Só que depois ele quer criar o perfume perfeito, né? Então, no fim ele acaba descobrindo que o perfume perfeito ele só vai conseguir se ele conseguir a essência da mulher, né? E aí que ele acaba cometendo uma série de crimes lá em busca da criação do perfume perfeito, né? Na verdade, esses pequenos núcleos, eles nos mostram assim, algumas realidades que nos grandes centros urbanos a gente não vê, né? Mas essa necessidade de estereotipar as pessoas para elas se justificarem, né? Às vezes eu vou ali num bar, qualquer lugar, aí vejo um casal de namorado, de amigos lá, cara, daí eles chegam num ponto que eles não tem mais o que falar entre eles e começam a pegar o celular. Sim. Eles não tem nada para tirar de análise do mundo, de análise da realidade, de concepção, de qualquer coisa. Então eu imagino, daí fica ali, sabe, aquele negócio. Cara, como as pessoas sofrem
devem sofrer, né? Sim. Aí por isso que elas querem barulho, querem festa, querem assim, completar com alguma coisa, com álcool, apesar de a gente estar bebendo. É justamente uma Mas coisa que o objetivo é eu falei muitas vezes já para as pessoas em geral, que quando você, desde a adolescência, infância, adolescência, você lê livros, os livros te dão uma abertura que te coloca em condição de você dialogar com qualquer pessoa. Se colocarem você diante do presidente da República, dos Estados Unidos, da China, do Japão, você vai conversar no mesmo nível. Sim. Porque você sabe que ele não é melhor que você e nem você é melhor que ele. E quando você tem essa leitura, você não precisa mais temer essas coisas. As coisas vão se tornando mais naturais. Você não teme o rico. Se tornam mais fáceis. Porque o rico, você entende o mecanismo todo da sociedade? Justamente, claro. Quando você, de repente, as pessoas morrem de medo do ricaço. Do político, do cara que é milionário, blá, blá, blá. Eu já tive diante de milionários que eu olhei pro cara e pensei, pô, coitado, puxa, eu vou até ouvir o cara, mas puxa... E o principal, né, que a gente consegue distinguir um charlatão como o Pablo Marçal de uma pessoa que realmente tem o conhecimento, porque às vezes você vai... Olha, um dia eu fui para o interior de Prudentópolis aqui, e a gente estava meio perdido e tal, e aí uma senhora se aproximou, fomos perguntar um negócio com uma senhora, uma baba, ela com um lenço na cabeça, ela parou e falou, é por ali, mas está um calor tão grande, vocês não querem tomar uma água, cheguem na minha casa. Essa sabedoria, essa grandeza, essa generosidade que a pessoa tem, né? Independente do grau de estudo que a pessoa possa ter, sabe? Porque você vai na casa de alguém, às vezes, que tem condições financeiras, o cara não te oferece um copo d'água. Então é interessante a sociedade. E aí chegamos em outro ponto, Chico. Quando você fala dessa escola do pensamento, que você fez uma explanação assim, bem sintética, mas eu concordo em muitos aspectos, sem desmerecer o grande esforço dos professores em estar tentando construir alguma coisa num ambiente tão, vamos dizer assim, que carece tanto de inovação e com pessoas assim como um Ratinho Júnior, com pessoas que não têm nenhuma vocação para oferecer políticas públicas para inovar, para que realmente o aluno entenda. E aí trouxeram a tecnologia como a salvação de todos os males. Mas aí tem uma questão, eu estava vendo na Europa, muitas escolas, acho que na Suíça, abandonaram a questão do ensino online. Só uma pincelada nesses assuntos, não sei como que você pode aproveitar daí nessa questão, mas na própria Finlândia, que tem um dos maiores índices de sucesso na educação, ganha inclusive dos Estados Unidos, que está bem abaixo, o aluno praticamente nem na escola não vai. E aí se eu for voltar um pouco antes, na escola peripatética lá, o mestre, o discípulo seguia onde ia o mestre, o aluno ia junto, quer dizer, esse modelo prussiano das cadeiras, acho que melhorou um pouquinho, mas não deixa de ser um quartel, né? Por isso o nome prussiano. Mas então, você veja que eu apoio totalmente a luta dos professores, apoio, se me chamarem para ir lá com uma bandeira, eu vou, se precisar me chamarem para ir com uma metralhadora, eu vou, vamos derrubar o governo, eu vou, vamos nessa. Porque as pessoas muitas vezes falam, não, porque a greve, só que é o seguinte, enquanto você está lá com a bandeirinha, o governo está lá esperando. Se você se tornar uma ameaça um pouquinho maior, eles vão te castigar com um canhão, com metralhadora. Então, o que eu acho é que as iniciativas dos professores acabam se tornando muito ineficientes na luta, porque é uma luta contra o governo, né? E os governos sempre ganharam dos professores, sempre ganharam, tanto que o salário foi sendo achatado, e chega um ponto que hoje o professor está ganhando muito pouco com relação ao que já ganhou, né? Mas eu defendo a classe dos professores até a morte, se for preciso. Estou junto, né? Estamos juntos. Só que eu acho que ainda, talvez, a classe professoral possa buscar formas mais eficientes de tornar a sua profissão mais respeitável. Porque ela não está conseguindo mesmo, né? Isso a gente vê em todos os movimentos que quando surgem essas questões de greve, de achatamento de salário, de desrespeito, como o Ratinho tem feito aí,
e agora acabou levando uma chapuletada aí, foi muito bom, maravilhoso. Parabéns para as escolas que disseram não para ele. Mas eu acho que os professores eles podem criar novos mecanismos de ação, de trabalhar dentro das escolas questões que podem ser realmente eficazes, né? Talvez até, não sei se isso é possível, mas desobedecendo esses regulamentos todos que tem dentro das escolas. Esse ponto que eu ia colocar. Porque muitas vezes a revolução sempre aconteceu como uma desobediência. Não houve revolução no mundo em questão nenhuma, nem na arte, nem na filosofia, nem na política, sem haver uma desobediência. Porque o sistema quer que você seja obediente, quer que você fique calado, para que ele continue te dando o quirera, enquanto você poderia estar comendo um jantar, um maravilhoso almoço maravilhoso. Então eles querem que você continue comendo quirera. Se você disser não, você é um rebelde, você faz mal para a comunidade, você tem que ser chutado fora. Então, logicamente, eu não tenho soluções para isso, né? Mas é claro que também existem 1001 possibilidades. Há muitas experiências em torno do mundo, as pessoas deveriam pesquisar isso, como que as coisas mudaram para melhor. Mas aí a volta dos colégios cívicos militares, e nós temos outros problemas que ainda enfrentamos, que é assim, o cúmulo do ridículo foi os caras dizer assim que a escola brasileira é influenciada pelo Paulo Freire. Acho que o Paulo Freire, inclusive, se encaixa nisso, que você, nesse conceito, porque sempre eu converso com o doutor Adenor sobre isso. O Paulo Freire quer ensinar a realidade prática a partir do meio do meio onde a pessoa está inserida. Sim. Né? Então, uma coisa útil que foge dos cânones aí do ensino tradicional. Inclusive, se a gente estudar um pouco a história da educação no país, você vai ver que o Darcy Ribeiro, que é considerado um grande e tem os seus méritos lá, mas ele boicotou, fez um remendo lá da lei de diretrizes bases da educação, onde ele boicotou o acúmulo de toda a classe dos professores de décadas. Ele enxertou aqui, colocou ali para atender. Lógico, sempre havia uma pressão, e como existe até hoje uma pressão muito grande, né, no sistema educacional, para atender o mercado, né? Essa é a base. Então eu penso assim, que talvez escolas onde pudesse ter realizado experiências, e se estou entendendo a concepção, ela chega a ser um pouco anarquista, entre aspas, mas dentro do método. Nesse sentido, essas escolas, por exemplo, da Finlândia, que realmente comprovadamente tiveram sucesso, elas seguem um pouco esses princípios, sabe? Sim. Que é as pessoas, os alunos terem a possibilidade de ter desafios práticos, né? Então, continuando, né? Todas as escolas revolucionárias, nesse sentido da educação, elas trabalham, né, nesse sentido, né, de municiar os estudantes com outras, digamos, outros instrumentos, né? Você pega a escola da Ponte, por exemplo, pega o que disse lá a Montessori, o próprio Piaget, Vygotsky. Esses eu conheço, os outros eu não conheço. Por mais, digamos assim, por mais conservador que tenha sido o educador, que tenha sido esses filósofos do ensino, eles sempre trazem a noção de que o aluno tem que ser colocado diante de desafios, né? E essas plataformas digitais que o governo está oferecendo, o Ratinho Júnior dizendo que está trazendo o melhor ensino do Brasil, e praticamente obrigando os professores acabam se tornando robôs na mão desse cara, que é um dos representantes da extrema-direita aí, que é o Ratinho Júnior. Isso realmente é nocivo. E as pessoas sabem disso, os professores estão sabendo disso, mas eles acabam ficando reféns porque eles precisam respeitar. Estão exaustos e estão ali numa luta assim, emocional até, desgaste emocional, com relação à eficiência. E o problema é que no Brasil há muitas e muitas pessoas, há milhares de pessoas e estudiosos teóricos aí que sabem disso já,
que já tem uma base teórica muito boa, muito forte, para que se introduza um ensino de qualidade mesmo. É possível isso já no Brasil. Nós temos todo, além do que, nós podemos pesquisar no mundo todo aí as experiências boas e positivas. Sim. Mas continuamos fazendo um jogo para transformar nossos alunos em robôs, cabecinha fechada aqui, ó, as possibilidades são... Algumas coisas já foram superadas, né, Chico? Essa questão de datas exclusivamente e tal, são necessárias, mas eu não sei, é uma área que eu não domino tanto, eu corro um risco de comentar alguma coisa, eu sei que realmente a gente precisa avançar. Eu analiso o meu próprio processo. Por exemplo, meu pai era carroceiro. Eu era um péssimo aluno, sabe? Eu não via a hora de chegar a hora do recreio e vazar. Eu fugi pelo portão, sabe? Aí acontece uma coisa interessante, que meu pai me deu um livro do Leonor Fernandes quando eu tinha 7, 8 anos, e eu entendi a porra do livro. Era para adulto, ele pensou que era para criança. Só que aquilo lá ficou meio que adormecido, sabe? Dentro de mim. Então, é normal uma criança que anda para lá e para cá, acorda, se diverte, quer viver, quer brincar, você aprisionar aquela criança num quartelzinho, né, que seja lá, e mais quartel ainda com... Meu Deus, eu vi um vídeo esses dias, cara, batendo continente, né? Cara, essa questão da disciplina, de que a disciplina é uma coisa que é desenvolvida pelo militarismo, é uma coisa tão idiota, sabe? Porque você veja, olhe bem nas práticas sociais do militarismo, se eles conseguem respeitar a própria disciplina deles. Porra, o cara, não sei o que é, o policial, pá, na orelha, é tiro pra lá, tiro. Eles não conseguem cumprir a sua função social, que nem é, Aí eu fico pensando assim, para completar o meu raciocínio, eu fico analisando o meu próprio processo. Você me obrigou a isso com a tua sugestão de uma escola do pensamento, achei apropriado o nome. Avaliar quando que despertou em mim essa vontade de escrever. Sabe aonde que despertou isso? Eu não tinha dinheiro para ir no teatro. Eu não tinha dinheiro para ir no cinema. Eu não tinha dinheiro para ir e tal. Aí, não, mas uma hora eu descobri, a partir até dos gibis, que eram muito mais interessantes, porque eu me introduzi na literatura com o gibi, sabe? E aí é o seguinte, eu comecei a pensar, não, mas eu vou tentar criar minhas próprias... Eu acho que o primeiro livro que eu fiz, cara, eu tinha uns 16 anos, eu escrevi um livro sobre paródia de nome de livros. Eu já tinha um pouco de humor. E depois um outro livro que eu escrevi já um pouco mais antes de pensar literariamente, que afinal também não considero nenhuma referência assim maior em termos de literatura, alguma coisinha, como dizia o Charles Bukowski, né? Se você escreveu 2, 3 poemas na tua vida que vale a pena, tá ótimo, porque a maioria não criou nada, não inventou nada. E aí eu escrevi um livro de humor de gangue, de bang bang, sabe? Tirando sarro lá. Eu lembro, até perdi esse livro. Então eu fico pensando assim, da onde que surge, né? Porque hoje em dia, assim, não, você tem que estudar para ganhar dinheiro. Agora o cara vai trabalhar numa oficina ali, não, eu não quero estudar porque eu já ganho dinheiro. Quer dizer, é o conhecimento como se fosse uma coisa só mercadológica. Mas, cara, você pode ter o dinheiro que você quiser do mundo. Aí você vai ganhar um monte de grana, como eu conheci um cara lá em Curitiba. Ele botou aquele quadro do cavalo, sabe? O cara tinha dinheiro, sabe? Então, o cara nunca vai aprender a admirar uma obra de arte, um artista, um Toulouse-Lautrec, aqui no Brasil. Os caras pegam no pé, você cita só os gringos, né? Mas um Portinari, né? Você não vai aprender a... Então, quer dizer... na verdade é que quando você olha as pessoas agindo como massa e aceitando esse papel de massa, elas querem porque querem fazer parte do conjunto, para se sentirem confortáveis dentro do grupo, para que ninguém tire sarro, porque ela é feia, porque ela é baixinha, porque ela é torta, porque ela é manca, porque ela é banguela, porque ela é preta, porque ela é índia, porque ela é mulher, porque ela não sei o quê. Então as pessoas tentam se enquadrar. O ideal de sociedade é um homem loiro, alto, dentes brancos, olhos azuis, rico, o que mais? Então as pessoas estão sempre receando que alguma coisa está errada com elas.
Então, para que quando elas se juntam no grupo, elas se sentem confortadas, porque o grupo apoia o ser delas, apoia aquilo que elas são, seja lá o que for que elas façam. E quando você aceita esse papel... para o jovem, né? Mas tem muito barbado aí. Não, justamente. Mas quando você aceita esse papel de massa, de ser um componente de um grupo, lógico, não tem problema nenhum se participar de um grupinho, de se participar de uma sociedade, de uma associação, de um, sei lá, um grupo até grande. Mas desde que você não se deixe massificar, desde que você não se deixe alugar, que as pessoas aluguem tua cabeça, que é uma expressão muito usada nos anos 80, alugou a tua cabeça, ou seja, enfiou a ideia dele na tua cabeça, você acreditou naquela ideia, mesmo que aquela ideia te mate, mesmo que aquela ideia te destrua, mas você aceitou aquela ideia. Então, quando as pessoas começam aceitam esse papel de massa, elas estão destruindo sua oportunidade única de estar no mundo, que é uma vida curta que as pessoas têm, que as pessoas se acham eternos, mas não são. A vida é curta, a vida tem um período. Então você vai usar esse período para ficar vivendo a ideia dos outros, ou você vai criar as tuas próprias ideias, o teu próprio caminho, o teu próprio conceito, a tua própria noção de ser humano. Então, quando você começa a tomar esses poderes, começa a olhar para você e dizer para você, puxa, mas eu tenho que tomar as rédeas da minha vida, eu tenho que, mesmo que eu tenho que passar, que eu tenho que comer capim, que eu tenho que passar fome, que eu tenho que perder alguns amigos, que eu tenho que ser considerado um pária da sociedade, mas eu vou tomar as rédeas da minha vida. Porque se eu continuar fazendo o jogo das pessoas, eu vou fingir que sou feliz, fingir que estou sendo realizado, mas na verdade eu estou sendo um bobo. E o que tem, né, assim, até eu me corrigi aqui, eu falei para o jovem, não, a sociedade de consumo transforma todos em infantis. Quanta gente, né, o cara compra uma baita caminhonete, nem precisa daquilo, aí o cara fica andando lá para cima e para baixo para ser admirado. Se você é uma pessoa inteligente, cara, você vai admirar o conhecimento, o valor da pessoa, ético da pessoa, tudo bem, o cara é um grande empresário, sabe lidar bem das coisas, mas não se resume. A personalidade humana é tão grande que não se resume. Olha, um dia eu estava aqui, não vou citar nome, né, conversando com um cara, que ele foi para a Alemanha e ele começou a falar das empresas da Alemanha, que nós estamos muito atrasados e não sei o quê, né? Daí eu fiquei olhando para o cara assim, mas quanto que o cara conhece da história da Alemanha? Qual que é o sistema de ensino da Alemanha? Qual a relação social entre os trabalhadores que foi desenvolvida ao longo dos séculos entre os trabalhadores e o dono das empresas? Qual é os recursos tecnológicos que foram conseguidos no país para que conseguisse chegar a esse nível de bem-estar social? Qual que é a carga horária de um trabalhador na Alemanha? Então o cara não sabe nada, o cara pode ir para a Alemanha, para a Bélgica, para Nova York, ele não vai entender a coisa, ele vai ver o lado que interessa a ele, aqui eu posso ganhar mais dinheiro, mas ele não vai entender todas as relações que existem, que constituem realmente a evolução, né, da população. E aí você fica constrangido de dizer, cara, você pode ter ido para Marte, mas você continua sendo uma pessoa sem conhecimento nenhum, e perde para uma pessoa que nunca foi para lá. Né? Sabe que eu tive muitos amigos que foram para a Europa, alguns aproveitaram muito bem, né? Absorveram aquilo que havia de melhor para ser absorvido, mas muitas pessoas vão para a Europa e voltam detonando com o Brasil e tudo mais, né? E você vê que elas não foi uma coisa positiva, não foi uma imersão numa sociedade, na qual elas foram para aprender. E com os problemas, eles foram lá, né? tirar fotinho. Tem um parente de um amigo, de um irmão meu, cuja esposa queria ir para Nova York e queria ir no Carnegie Hall. O cara lutou, batalhou, levantou a verba e levou ela para Nova York. Acho que ainda fica em Nova York, o Carnegie Hall, né? Nem sei. Mas sei que eles chegaram lá na frente do Carnegie Hall, e o cara, bom, vamos ver o que está em cartaz, né? Ela, não, eu só quero tirar uma foto e mostrar para as minhas amigas. Então ela queria mostrar para as amigas que ela foi, né? Então tem muito disso, né? As pessoas não... a sugestão, sabe, Chico, assim, levando pro lado do humor, o cara vai lá, né? O cara vem mostrar as fotos, esse aqui é o Central Park.
Ah, é? Nossa, você teve lá no Central Park, onde mataram o John Lennon. E o cara ficou olhando, mataram o John Lennon. Quem que é o John Lennon? Quem que é o John Lennon?